Olá, galera. Primeiro ano ensino médio de degraus. Grande abraço a vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre funções agora. Eu estou lá na página 244 da apostila 4, tá? Funções. Dados dois conjuntos A e B e uma relação F que liga os elementos de A em B. Toda vez que vocês virem essa linguagem aqui, ó, um F, dois pontos A, setinha B, ou escrito da forma que está na apostila f de A em B, significa que é uma função f que está ligando os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Tá? Chamada de função C e somente C, ela é chamada de função se cada elemento de A possui só uma imagem em B. Cada elemento do A só pode ter uma imagem no B. Ou seja, cada elemento de A possui imagem. Um elemento de A não pode ter mais de uma imagem. É importante lembrar que, para se conhecer uma função, não basta apenas conhecer a relação f que a define. É necessário também conhecer os conjuntos de partida e de chegada. Conjunto de partida, da onde estão saindo as setinhas? Conjunto de chegada, aonde estão chegando essas setinhas? Vamos analisar alguns exemplos aqui, ó. Página 244, a letra A. Nós temos um diagrama A, um diagrama B. No diagrama A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. No B, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu percebo que tem uma setinha saindo do 2 para o 5, uma setinha do 3 para o 6, uma setinha do 4 para o 7. Isso aqui é uma função? Resposta: não é função. Por quê? Tem um elemento do conjunto A que não está mandando setinha. Tem alguém do A que não mandou setinha. Olha a fala lá, ó. Cada elemento do A possui uma imagem. O elemento 1 não possui imagem lá no B. Tá bom? Vamos agora para a letra B. Então isso aqui não é uma função. Na letra B, nós temos primeiro diagrama A, outro diagrama B, e aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Depois nós temos 5, 6, 7, 8 e 9. O A manda uma setinha para o 5, 1 manda uma setinha para o 5, o 2 manda uma para o 6 e uma para o 7. O 3 manda para o 8, o 4 manda para o 9. Beleza, será que isso aqui é uma função? Todos os elementos do A têm imagem no B. Presta atenção nessa leitura aqui agora do item 2. Um elemento de A não pode ter mais de uma imagem. E aqui eu estou vendo que o 2 tem duas imagens. Então isso aqui não é uma função. Pode ser chamado relação, mas não é chamado função. Tá bom? Bom, vamos para a letra C agora. Na letra C, nós temos dois diagramas, diagrama A, diagrama B. No diagrama A, 1, 2, 3 e 4. No diagrama B, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu estou enxergando aqui um mandando setinha para o 5, o 2 mandando uma setinha para o 5 também, o 3 mandando uma setinha para o 7 e o 4 mandando uma setinha para o 8. Esse diagrama, ele representa uma função. Ele é função. Por que ele é função? Cada elemento do A tem imagem B. E cada elemento do A só manda uma setinha. Só tem uma setinha saindo do A. Não sobrou ninguém no A sem mandar setinha. Ah, nós estamos sobrando no B sem receber. Não tem problema. No B pode ficar sem receber. O que não pode é o A sem mandar. E cada elemento só pode mandar uma setinha. Tá bom? Então a letra C é uma função. Vamos para a próxima. Letra D. Na letra D, eu tenho aqui o diagrama A com os elementos 1, 2, 3 e 4. O B com os elementos 5, 6, 7, 8 e 9.
E aí, olha o que acontece. O diagrama A, o 1 manda uma setinha para o 5, o 2 manda uma setinha para o 5, o 3 manda para o 7, o 4 manda para o 9. Eu tive uma impressão que era o mesmo do de cima, né? Mas eu acho que eu fiz errado de cima. A letra C está errada, a minha. A letra C é o 2 mandando uma setinha para o 7. O 3 manda uma setinha para o 6. E o 4 mandou para o 8. Agora ele ficou certo. Perdão pelo engano. Mas ele continua sendo uma função. Ele obedece às características da função. Agora esse aqui, ó, cada elemento do A, o 1 só mandou uma setinha, o 2 mandou uma, o 3 mandou uma, o 4 mandou uma. Todos do A estão mandando, também é uma função, porque obedece os dois itens que estão aí explicando, né? Prestem atenção agora, lá na letra D, eu tenho vários gráficos ali, tem 4 gráficos. Eu quero observar se esses gráficos representam ou não função. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu tenho que prestar muita atenção no conjunto de partida e no conjunto de chegada. De onde as setinhas vão sair e onde as setinhas vão chegar. Por que isso é importante? Todo mundo do conjunto que está saindo as setinhas tem que estar mandando uma flechinha para o segundo conjunto, para elementos diferentes. Mas cada número só pode mandar uma setinha. Então prestem atenção na análise desses 4 gráficos que a gente tem aí na próxima página, que é a página 245, né? Para que nós possamos responder. Bom, primeiro gráfico. Eu tenho aí, o exercício está falando para mim, que R1 é função de 1 até o 3. Então aqui eu tenho 1, o 2 e o 3. Do 1 até o 3, em R. Percebo que eu tenho um gráfico aqui, ó, que vai daqui até aqui. Isso aqui é uma função. Por quê? Porque cada um dos números do 1 até o 3 estão participando dessa função. E como é que eu sei que eu faço que eles estão participando? É só fazer um punhado de retinhas paralelas ao eixo Y. E eu percebo que cada retinha paralela que eu faço, ela encontra o gráfico em apenas um pontinho. E todos os pontinhos do 1 até o 3 fazem parte desse gráfico. Isso aqui é uma função. Vamos ver o segundo desenho. O segundo desenho, ó, do 1 até o 3, né? Agora, meu desenho faz esse modelo aqui, ó. Ah, Ronan, mas ó, igualzinho ao anterior, ó. Do 1 até o 3, todo mundo participa do gráfico, realmente. Do 1 até o 3, todo mundo está participando. Só que tem um problema. Quando você começa a fazer as retinhas paralelas, você percebe que está cortando o gráfico, cada retinha corta o gráfico em 2 pontos. Ó. O que significa uma retinha cortar o gráfico em 2 pontos? Uma retinha partindo do eixo X, intersectando o gráfico em 2 pontos. É como se eu tivesse um número do conjunto A mandando 2 setinhas para o conjunto B. Essa situação aqui nada mais é que isso aqui. Isso aqui não representa função. Então esse exercício aqui, ó, não é função. O próximo gráfico, o R3, ele traz esse desenho aqui, ó. Se você começar a fazer as retinhas paralelas, você vai falar, poxa, Ronan, é função, porque cada retinha paralela que eu estou fazendo, ela corta num ponto só. Só que o conjunto de partida é do 1 até o 3. E aqui tem um espação sem gráfico, ó. Isso aqui significa que tem elemento do primeiro conjunto
tem elemento do primeiro conjunto que não está mandando setinha para o segundo conjunto. Então isso aqui não é uma função, porque esse intervalo aqui não tem gráfico. Ele faz parte do conjunto de partida, ele faz parte do primeiro conjunto, mas ele não tem representação gráfica. Então bastante atenção para isso, tá? E o próximo, que representa uma função, que seria esse gráfico aqui, ó. Eu tenho do 1 até o 3, né? Uma bolinha aqui, uma curvinha, uma bolinha aqui. Se você fizer as paralelas, você vai ver que cada retinha paralela que você faz, ela corta esse gráfico em apenas um ponto. Então ele representa uma função e também o conjunto de partida ele está preservado, ele é sempre do 1 até o 3. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Essa notação aqui, ó, F, dois pontos A, setinha B. É uma linguagem de função. Toda vez que vem com a F, um H, dois pontos, F, dois pontos, G, dois pontos, I, dois pontos, opa, é uma função. Que está ligando os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. O conjunto A é chamado conjunto de partida. O conjunto B é chamado conjunto de chegada. Tá bom?